Vamos a Brasília agora conversar com o João Pedro Melo. Todas as tardes está com a gente aqui na Band News FM. Ô João Pedro, é o seguinte, a gente vem falando de fundão e de PEC dos combustíveis já faz muito tempo, não vai e volta danado, mas parece que a coisa está caminhando finalmente, né, João Pedro? Depois que isso terminar, né, que fundão, PEC dos combustíveis, tudo isso tiver um fim, tudo já for decidido, você continue aqui, tá bom, João Pedro? Por favor, tá? Não vá sumir, não. Diga. E sempre com esse sorriso no rosto, mesmo usando máscara, a gente consegue perceber. É verdade, pessoal. Estamos aqui acompanhando essa questão do fundão, também essa questão do combustível. Como vocês disseram, parece que a gente está tendo um andamento mesmo que a passos de tartaruga, mas estamos tendo um andamento nessa questão. No lado dos combustíveis, a gente falou disso na semana passada, de que teríamos uma votação, uma discussão, só que não tinha saído do papel. Ao que tudo indica, hoje a gente vai ter o início dessa discussão aqui no Senado Federal, discussão desses dois projetos de lei, então, que buscam diminuir o preço dos combustíveis em todo o Brasil. Essas propostas são relatadas pelo senador Jean Paul Prats e que teve reunido ao longo dessa semana também com líderes partidários, também com os presidentes da Câmara e do Senado, em busca de um texto de consenso. Só que a informação que a gente tem até o momento é de que não há acordo ainda para a votação dessa matéria dos combustíveis. Então, o que a gente vai ter? Pelo menos o início das discussões antes dessa sessão ou antes desse feriado do Carnaval. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, foi questionado hoje sobre essa questão, né, sobre o ponto dos textos ficarem para depois do Carnaval, e disse o seguinte: ele disse que essas matérias devem ter o início da tramitação ainda hoje e, se não for possível concluir a votação, elas vão voltar à pauta em tempo oportuno e também com a devida, vamos dizer assim, graça, a devida valorização a esses textos, né? Isso foi o que disse Rodrigo Pacheco a respeito dessas matérias. Sobre o que foi alterado, então, nesse texto relacionado aos combustíveis. O senador Jean Paul Prats colocou duas questões. Uma delas é a simplificação do ICMS em todo o território nacional, valendo para a gasolina, álcool anidro, o diesel, o biodiesel, além do gás natural e a querosene de aviação. Essa é uma das propostas do senador Jean Paul Prats. E com esse novo trecho, a expectativa é de ganhos em eficiência, redução de fraudes, desburocratização do setor e também simplificação por meio da reforma tributária, meio que atrelando um texto ao outro, né? Então essa é uma questão que está tendo início no trâmite aqui no Senado Federal, e aí a gente vai agora para o outro lado da Praça dos Três Poderes. Vamos para o Supremo Tribunal Federal, porque de lá está tendo agora o julgamento a respeito do fundão, né? Se é constitucional aumentar o fundão eleitoral para quase 5 bilhões de reais, e esse está andando um pouquinho mais devagar. Por quê? O julgamento estava marcado para a semana passada, só que antes a gente teve aquela questão a respeito da propaganda eleitoral, então, de fato, a ação está sendo julgada hoje. Começamos com a apresentação do relatório do ministro André Mendonça, um relatório favorável a essa questão, dizendo que poderia ser constitucional, e aí depois tivemos a participação da Advocacia Geral da União, que diz que não é constitucional o aumento desse ponto, né, ou essa ação relacionada ao aumento do fundão. Então a gente está também acompanhando, tivemos o início do voto agora também do ministro André Mendonça, é um voto longo, ele leu apenas o item 1 desse voto e a tendência é de que volte então a votar depois do intervalo do Supremo. Sessão que está agora paralisada pela meia hora regimental, na sequência teremos aí o voto de André Mendonça, mas como a gente falou, é um julgamento longo, tendência de que não termine hoje, deve ficar mesmo para amanhã. Mas ainda assim, não é, João Pedro, a tendência de que essa história do fundão, como está no STF, seja resolvida antes do que a questão da PEC dos combustíveis no Congresso, né? Esse é um ponto, viu, Fábio? A gente está acompanhando a tendência de que seja resolvida antes lá no Supremo Tribunal Federal, e há uma tendência também de que o Supremo não altere essa questão relacionada ao valor do fundão, até porque seria uma espécie de briga em um ano eleitoral entre Judiciário e Legislativo que não seria legal. O Supremo está analisando se é de fato constitucional esse aumento ou se não, mas a questão é que há ainda muita coisa a ser discutida. No caso dos combustíveis, tudo deve se resolver depois do Carnaval. No caso do Supremo Tribunal Federal, a gente espera que tudo esteja resolvido até o final da sessão de amanhã, ou seja, até mais ou menos às 7 horas da noite dessa quinta-feira. Sem dúvida. E para a gente encerrar, João Pedro, na questão da PEC dos combustíveis, a tendência é que haja realmente um acerto, pelo menos essa é
a tentativa, né, para que haja um acerto ali entre Câmara e Senado, para que a gente não tenha tanto vai e vem no texto a partir de agora, né? Exatamente. E esse é o ponto, né, que está sendo negociado pelo senador Jean Paul Prats com os presidentes das casas. Porque qual é a ideia? É, de fato, de fazer um texto em consenso para que o que foi aprovado aqui no Senado não seja, vamos dizer assim, retirado do texto lá na Câmara dos Deputados. Essa matéria, de repente, tenha que voltar aqui para o Senado. Eles querem aprovar tudo de uma vez. Então, já faz um texto em consenso, aprova aqui no Senado, e aí o texto já chega sem alterações na Câmara, também aprova rapidamente, e aí dá uma solução de uma vez por todas para esse tema que é um tanto quanto delicado que a gente vem falando há pelo menos um mês e meio aqui na nossa programação. É isso, muito bem. João Pedro Melo trazendo todos os detalhes de Brasília. Obrigado, João Pedro, bom trabalho por aí. Valeu. Valeu, bom trabalho a todos nós.